E, gente, nesse último bloco nós vamos falar de um assunto assim que num primeiro momento pode parecer complexo, mas à medida que a gente vai conversando, a gente vai entendendo que é algo que faz parte do nosso cotidiano e uma ferramenta muito importante que vem sendo utilizada por profissionais das mais diversas áreas, na saúde, né, por psicólogos, psiquiatras e até na área jurídica, né, juízes e promotoras. Quem vai conversar conosco sobre constelação sistêmica familiar é a psicóloga Milânia Bezerra, formada há 32 anos, né, há 32 anos atuando nessa área, especialista em psicoterapia corporal e mestre em arte e reabilitação em pacientes com sequelas neurológicas. Milânia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Milânia, você é de São Paulo, né? Sim. Tá vindo aqui para Linhares trazendo esse assunto. Assim, num primeiro momento, né, o nome em si traz mas o que será, o que vem a ser a constelação sistêmica familiar? Como é que a gente pode traduzir isso assim em algumas palavras? Então, é uma boa noite, é uma abordagem dentro da psicologia, né, sistêmica, fenomenológica, porque assim, a gente aprende, né, quando a gente entra na faculdade de psicologia, a gente aprende muito sobre o pensamento cartesiano, sabe? E tem que ser tudo baseado na razão. E a constelação familiar sistêmica, ela veio, né, exatamente para... Não é que de repente a gente tenha, sabe, que jogar fora tudo que a gente já aprendeu. Não. Entendi. É um método, é um mecanismo, uma ferramenta a mais que você tem para complementar, né, as técnicas que você normalmente já se usa em consultório. Por exemplo, como você mesmo falou, eu trabalho dentro da linha da psicoterapia corporal. Eu trabalho o verbal do paciente, né, porque até mesmo para fazer uma anamnese eu preciso ter o histórico do paciente. Mas eu levo muito em consideração o que a linguagem corporal desse paciente está passando para mim. Porque quando você fala, é tudo muito intelectualizado. Eu falo o que eu quero. Né? O pensamento tem todo um mecanismo, eu falo o que eu quero. O corpo, ele fala o que sente. E eu trabalho dentro da linha da psicoterapia corporal também o somograma da figura humana, que é o desenho da figura humana, é como você se vê. Traz informações maravilhosas, mesmo que você seja, enfim, tenha traços perfeitos, não adianta, porque é o teu inconsciente ali. Eu falei um pouco dessa abordagem para entrar na coisa da constelação familiar sistêmica. Compreender melhor. E ainda utilizo, porque assim, um processo de psicoterapia requer muito tempo. Um paciente é uma vida. Você pega um paciente de 40 anos, você não vai resolver todas as questões dele, todos os conflitos dele, com algumas sessões de psicoterapia. Isso é toda uma sequência, exatamente, né? É toda uma sequência. Embora eu tenha todos esses recursos que eu acabei de te falar, da abordagem corporal, da técnica do somograma da figura humana, técnica projetiva e tudo mais, eu utilizo também a constelação sistêmica familiar. Porque assim, além do inconsciente coletivo e do inconsciente individual, existe o inconsciente do sistema familiar, que são coisas que eu trago de todos os meus antepassados. É de onde o indivíduo vem. Todos nós temos uma raiz, mais ou menos o contexto de onde nós saímos. Exatamente. Quer dizer, além da genética, eu trago nesse campo sistêmico, eu trago comportamentos, eu trago emoções, eu trago sensações, eu trago conflitos, tudo dos meus antepassados, tudo que viveu os meus antepassados. Então, por exemplo, você vê que realmente é um sistema. É todo um campo para se trabalhar. Né? Exatamente. Por exemplo, para compreender um pouco o que é um sistema, você pega o ser humano, né? Nós temos vários órgãos, coração, pulmão, rim, fígado, tudo trabalhando simultaneamente. Em harmonia. Em harmonia. Quando um órgão desse entra em falência ou começa a não ter um bom funcionamento, desequilibra o sistema inteiro. Todinho, porque você não o ser humano ele não é formado de partículas, ele é um todo. Quando eu pego um paciente para trabalhar, eu trabalho o paciente como um todo, em sua totalidade. Entendi. Então, o sistema, a terapia familiar sistêmica, ela também vê o indivíduo como um todo. Eu não posso, por exemplo, atender você
sem compreender a tua história de vida, sem compreender teus pais, teu berço, a tua energia sistêmica. Olha que legal. Bom, isso quer dizer que assim, é ser raso demais nessa situação, né? Porque o ser humano é muito complexo nesse aspecto aí, né? Então você pega as várias frentes de trabalho para poder traçar um diagnóstico, é mais ou menos isso? Exatamente. Olha que bacana. E assim, resolve, é tão fantástico a terapia familiar sistêmica, porque quando você faz um movimento... depois que você faz um movimento, mesmo que você não... Você pode até dizer assim, nossa, eu fiz a constelação familiar, mas assim, aparentemente não mudou nada. Espera. Uma vez feito o movimento, tudo se movimenta, porque é um sistema, né? Por isso vem aí o nome, constelação, né? A verdadeira constelação. Ô Milânia, isso mostra então a complexidade, né, que é o ser humano, e assim, usando, como você mesmo cita, né, hoje tem sido usado inclusive no meio jurídico, né, nas varas de família e tudo mais, eu imagino que facilite muito até para a compreensão, né, de todo esse sistema humano, que é algo complexo. Sim. Por exemplo, dentro do direito sistêmico, né, que é uma abordagem que hoje em dia o judiciário já usa. Quando está naquele processo de conciliação, né, muito conflito na família e tudo mais. Os autos de um processo judiciário, ele trabalha... a coisa é muito linear, pontual. Em cima do que está a lei ali, que a lei diz, né? Exatamente, em cima do que está ali. A constelação sistêmica, ela amplia isso. Então, assim, ela acaba observando todo o contexto familiar. Esse pai, por exemplo, tem um jovem que ele é delinquente, tem um crime aí que está sendo julgado, né, pela justiça. E ele é excluído por esse pai. Esse pai diz, eu não quero mais, ele não é meu filho, ele está fora. Isso causa, dentro da família, um desequilíbrio total. Porque assim, eu queria depois falar das 3 leis, que é a lei do pertencimento, sim, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. Todos nós temos direito, temos direito a ter uma posição dentro da nossa família. Ninguém vai me substituir. Ninguém vai te substituir. Então, aquele indivíduo que foi excluído porque é um delinquente, ele vai desestruturar toda a energia sistêmica da família dele. Querendo ou não, vai afetar toda aquela estrutura familiar. Total. Então, quando você faz uma dinâmica onde você coloca esse filho, né, e o pai, e coloca alguém para representar esse filho e o pai, você pega uma pessoa, isso aqui vai representar esse pai que está excluindo esse filho. Isso aqui vai representar esse filho que está sendo excluído. As pessoas, os membros da família assistindo aquilo, eles vão ter uma visão diferente. E sabe por quê? Porque quando a gente olha assim, igual, eu estou olhando para você de igual para igual, embora você seja mais alto que eu. Mas eu estou olhando assim. Então, a minha visão, ela é limitada. Quando eu faço assim e olho para baixo, já tem uma outra... eu tenho uma outra visão, você então, concorda? Cada um vai ver de uma perspectiva diferente. Exatamente. Então, quando eu me abstraio daquilo e começo a observar, a minha visão é diferente. Então, dentro da constelação familiar, na hora em que, né, as peças, as pessoas estão representando os membros, aquele pai, ele vai começar a compreender a situação do filho. Olha aí. E o filho vai começar a compreender a situação do pai. Você fez alusão à questão do corpo humano, né, o funcionamento de cada órgão. Eu imagino que a família é mais ou menos isso aí. Quando uma peça não está bem encaixada, desestrutura tudo também, né? Tudo. Eu posso fazer essa comparação? Sim, sim. Olha que interessante, gente. Que trabalho bacana, uma ferramenta, né, que... Aliás, nunca é tarde para a gente aprender as coisas, né? Essa ferramenta, então, que já vem sendo usada, não é uma ferramenta nova, não, Milânia? Não, então, na verdade, vem sendo usado desde os anos 70. Olha aí. Começou pelo alemão, né, Bert Hellinger. É alemão, ele nasceu em 1925, ele foi missionário da Igreja Católica, bacana. Ele foi até padre, teólogo, filósofo e pedagogo. Então conhece a essência... a essência da alma humana muito bem. Né? E aí ele ficou 16 anos, né? Foi para a África, ele conviveu muito com uma tribo Zulu na África. E aí ele começou a observar, sabe, como tudo era simples. As coisas mais simples são as mais verdadeiras, né? E assim, a partir daí, aí ele saiu do seminário,
né? E daí ele foi começar a estudar um pouco de psicologia, psicanálise, a gestalt terapia. E aí dentro da psicanálise, da gestalt terapia que ele já usava, ele formou o próprio método dele, que foi a constelação familiar sistêmica, onde ele pega são 3 leis fundamentais, né? É a lei do pertencimento, que é aquilo que eu te falei, que exemplifiquei inclusive com esse paciente, esse indivíduo delinquente. Ele tem o seu lugar, não importa. Ele tem uma origem, né? Sim, ele tem que ser respeitado isso. Então, assim, todo mundo... O pertencimento, eu pertenço de qualquer forma. Não adianta você negar e dizer que não existe. A lei do equilíbrio, que é o dar e o receber. Tudo tem que ser muito equilibrado. Se eu dou muito, eu acabo sobrecarregando aquela pessoa que eu estou dando e acaba faltando para mim. Entendi. Isso tem um desequilíbrio. Tem que ser um meio termo ali. Exatamente. Tem que ser um equilíbrio. E a lei da ordem, que é a lei da hierarquia, né? Quem veio primeiro, né? Se sobrepõe Olha àquele. Que interessante. E daí que vem essa questão, eu imagino, cultural até, né, dos pais, até biológica, obviamente, dos pais com relação aos filhos, o respeito e tudo mais. Sim, né? E você pode observar o seguinte, uma casa onde o pai não tem muita autoridade e o filho não tem limite, é um lar completamente desequilibrado. Olha aí. Porque não se obedeceu a ordem. Uma peça desse tripé não está bem, não está funcionando. Exatamente, é um tripé. Essas 3 leis são um tripé. E você pode observar, por exemplo, na Inglaterra, né, os primeiros são, né, agora mesmo a gente pôde ver o casamento aí do príncipe e tal, que nunca vai ter a coroa, porque a coroa vai ficar sempre, né? Com quem chegou primeiro. Com quem chegou primeiro. Ordem de precedência. Então nós vamos reforçar aqui os 3, desse tripé, os 3 conceitos, né, trabalhados por ele. Isso, as 3 leis. O pertencimento, em primeiro lugar, equilíbrio e a ordem. A ordem. A ordem que é resultado, eu imagino, das 2 primeiras, sim, né? Sim. Que bacana, gente. Para se ter a ordem tem que ter o equilíbrio, né? E o pertencimento, eu pertenço a isso. Não dá para fugir disso. Por mais que eu não gosto da minha família, eu venho de algum lugar, eu tenho a essência daquela raiz, né? E olha que interessante, a terapia familiar sistêmica, ela está sendo muito usada. Ontem eu vi uma entrevista usada até por veterinários em cavalos. Olha só. Sim, é um contexto familiar do reino animal, né? Então, isso tem sido trabalhado também. Tem sido trabalhado até pelos veterinários. Que bacana. Então é um campo muito vasto, né? Muito vasto. Então, nasceu nos anos 70, né? E você vê que... Então, mas vem sendo trabalhado, isso vem sendo difundido do Brasil afora, inclusive. Isso. E a Milânia está trazendo esse trabalho aqui para Linhares, né? Já vem dar palestras aqui e tudo mais, apresentar todo esse trabalho, toda a sua expertise, todo o seu conhecimento como psicóloga, já há 32 anos, ela é de São Paulo, mas está sempre aqui no Espírito Santo, né, Milânia? Isso. E trazendo então, falando um pouquinho, traduzindo para a gente, é um assunto... complexo num primeiro momento, mas à medida que você vai conversando, você vai entendendo. É simples, né? Acaba entendendo. E vê que o indivíduo realmente é uma pessoa, o ser humano realmente tem essa complexidade, precisa trabalhar os vários pontos para chegar a um resultado. Exatamente, né? Exatamente. E olha que interessante, até mesmo o dinheiro, ele tem uma, como é que se diz? Ele tem uma abordagem, uma esfera espiritual, o dinheiro. Eu estou querendo trazer isso aqui para o Brasil, tá? Assim, para explicar um pouco a situação do Brasil. Todo mundo sabe que, assim, da corrupção, de tudo que tem acontecido, essa crise toda. Mas se você perceber, é uma coisa que já vem de muito tempo. Nós somos herança lá das caravelas de Portugal, que já veio aí comprometida. Quer dizer, quando eles pegaram aqueles fidalgos lá atrás para vir para o Brasil, que ninguém queria vir para o Brasil, eles tiveram que beneficiar em alguma coisa, tiveram que... Vou te dar uma vantagem aqui para você. Exatamente. Isso já deixou sequelas. Toda a geração seguinte já veio com mazelas disso aí, porque o dinheiro, ele tem uma esfera espiritual. É como se tivesse uma alma. Para o bem ou para o mal. Depende de quem... Olha, gente, que interessante isso. Não é? E aí a gente vê o que nós estamos vendo hoje, aí, essa corrupção desenfreada. Pois é. Esse é um papo que renderia horas aqui de conversa, né? A gente viu que rende muito, mas realmente a gente precisa encerrar.
não vai faltar oportunidade, obviamente, para a gente conversar novamente com a psicóloga Milânia Bezerra, né, que está aqui em Linhares, trazendo conhecimento e falando um pouquinho sobre essa constelação sistêmica familiar. Milânia, foi um prazer falar com você. Obrigado pela presença. Prazer foi meu. A você da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco. Mande sugestões na nossa página facebook.com/tvcinlinhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Pode compartilhar, rever, enfim. O telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.